Graças a Deus, que a paz de Cristo esteja no teu coração essa manhã, para juntos aqui meditarmos na palavra de Deus e ver aquilo que ela diz. Então é muita alegria no meu coração estar aqui expondo para você a palavra de Deus e assim juntos aprendermos, meus irmãos. Nós temos falado essa semana que passou sobre as orações e como nós vimos as orações do nosso Mestre Jesus. E como nós aprendemos com o nosso Mestre acerca das orações, das súplicas, das adorações a Deus, e suma importância nós compreendermos e vermos, né, que Jesus Cristo tinha uma plena comunhão com o Pai quando viveu há 2000 anos atrás aqui nessa terra, nos deixando aí vários exemplos. E se nós formos registrarmos, a Bíblia vai falar que se fosse registrar todos os feitos de Jesus Cristo, tudo aquilo que ele realizou durante esse tempo, não caberia nos livros, na verdade, né? Então, é um assunto insaturável, vamos sempre estar lendo as Escrituras e vamos ver que, no caso, vamos chegar num fim, porque Jesus Cristo é muito soberano, ele é muito abrangente, ele é muito amplo, profundo, enfim, qualquer sinônimo que você pode relatar aí de grandeza, o nosso Deus é muito superior a qualquer coisa. Mas não poderia deixar de iniciar essa semana falando do Filho de Deus e compartilhando com você a respeito da sua palavra. No Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer assim, ó, no princípio de todas as coisas, tem em sua mente isso. Princípio da criação, começo. No princípio era aquele que é a palavra. Então, no princípio, se nós formos abrir o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Peço a você que vai linkando esses versículos para que nós tenhamos um raciocínio maior de quem que eu estou falando aqui nesse momento. No princípio era aquele que é a palavra, Jesus Cristo, ou o Verbo, ou o Logos, né? Ele estava com Deus e era Deus. Então a palavra estava no princípio com Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, desde o princípio, aquele que a palavra estava com Deus, aquele que era a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Se nós pararmos para pensar, Jesus Cristo é o arquiteto do mundo. Jesus Cristo é o criador de todas as coisas. E como nós podemos ver aqui, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram ou não o compreenderam. Então Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Eu, você, todas as coisas voltam para Ele. E dando uma ênfase maior em Colossenses capítulo 1, para nós frisarmos mais essa questão, olha o poder que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante diz assim, ó, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o primogênito e o princípio dentre os mortos, para que tudo ele tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus
e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos e culpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho, ou seja, a boa notícia do qual Paulo se tornou ministro. Meu irmão, minha irmã, essa boa notícia que eu trago para vocês essa manhã, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, que ele é o cabeça da igreja, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é a ressurreição e a vida. Tudo isso, essa boa notícia, nós recebemos um dia. E esse evangelho genuíno, verdadeiro, chegou até nós. A boa notícia de que Cristo morreu pelos nossos pecados, triunfando assim sobre a morte, sobre Satanás e sobre os anjos caídos. Não tem poder maior, como eu disse ontem, entre os meus irmãos, né? Não há poder maior que o nome de Jesus Cristo. Porque se você parar para pensar, toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo, no céu, na terra e debaixo da terra. E como nós vimos aqui, foi do agrado do Pai que toda a plenitude do tempo, do universo, enfim, habitasse em Jesus Cristo. Então, não há dimensão maior, não há poder maior do que o nosso Deus. E nós podemos usufruir disso nesse tempo hoje. Né? E como nós vemos aqui, antes nós estávamos separados de Deus, na mente e no coração nosso. Nós éramos inimigos de Deus pelo mau procedimento da nossa carne. Só que agora, através de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados, nós nos tornamos amigos de Deus. E como Paulo fala aqui, que nós continuamos assim, alicerçados e firmes na fé. Desde o momento que a gente tem ouvido este Evangelho, que não venhamos a desanimar e nem retroceder. Então eu e você, meu irmão, minha irmã, temos esse privilégio de crermos no Filho de Deus, no Filho unigênito de Deus. Agora ele se tornou o primogênito entre todos os irmãos. E como nós estamos caminhando como igreja, quando eu falo igreja, somos eu e você, para refletirmos a glória do nosso Deus através de Jesus Cristo. Nós estamos sendo conformados à imagem do Filho. Porque se você parar para pensar, o Evangelho verdadeiro, genuíno, nos alcançou. Nós recebemos, nós aceitamos. Agora estamos caminhando e sendo conformados à imagem do Filho de Deus. E olha só que interessante, tem mais um texto que quero abrir com você. Hebreus capítulo 1 diz assim, versículo 2. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, o Filho de Deus é superior a todas as coisas. O Filho de Deus tem poder e esse poder foi revelado a nós através do Espírito Santo. Hoje que nós podemos ter acesso ao Pai mediante a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, para nós entrarmos confiadamente ao trono da graça pelo novo e vivo caminho que Jesus Cristo abriu para nós. O véu se partiu de cima a baixo. Antes havia uma barreira de inimizade entre você e Deus, mas agora com esse conhecimento de Cristo nós podemos nos achegarmos a Deus pela fé no Filho de Deus. Nós podemos ver como Jesus tinha essa comunhão com o Pai, Paulo tinha esse entendimento também, e tanto outros personagens bíblicos tinham essa atitude de fé, né? Que a fé nada mais é do que o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, para
chegarmos ao Senhor, precisamos entender esses pequenos textos, esses pequenos versículos, para que a gente venha ter uma compreensão maior a respeito das Escrituras. E meu irmão, minha irmã, fique tranquilo, que o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, seja em qualquer momento, situação. Eu sempre gosto de frisar que sejam momentos ruins, momentos bons, momentos circunstâncias do dia a dia, o Senhor está conosco. O Senhor disse que não nos deixaria só, não nos deixaria órfãos, mas que Ele nos ajudaria, irmão. Meu irmão, minha irmã, que nesse início de semana nós venhamos a ter a convicção que o Senhor está conosco e crer pela fé verdadeiramente no Filho de Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele nos sustenta com a sua destra fiel e nós temos este livre acesso ao Senhor. Se nos falta sabedoria, peçamos a Deus que Ele nos dá. Se nos falta ousadia de chegarmos a Deus, peça ao Senhor. É tempo de nos arrependermos, de nos humilharmos diante do Senhor e termos esta comunhão com o Filho de Deus. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. E peço assim aqui que essas palavras que eu falei aqui, o Espírito Santo possa revelar para você. O Espírito Santo possa mostrar para você. Porque nós somos seres tão pequenos, irmãos, tão pecadores, tão falhos, tão humanos, que nós rogamos pela graça de Deus, nós rogamos dia após dia pelo favor e pelo amor de Deus pelas nossas vidas. Estamos sempre errando, sempre caindo, sempre, muitas das vezes com pensamentos que não são provenientes do Senhor, mas nós rogamos ao Pai: Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, as nossas falhas. Queremos ter uma comunhão com o Senhor verdadeira e genuína, Pai. Nos dê essa mentalidade de sermos transformados e sermos conformados à imagem do Teu Filho. Que as coisas deste mundo não venham subir ao meu coração. E como é importante nós termos sempre essa mentalidade renovada, de sempre estarmos buscando ao Senhor, buscando as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E não digo, irmãos, como eu já falei algumas vezes aqui, né? Eu tenho um professor muito bom que me instrui nessa questão dos bens materiais, do financeiro, que é o meu pastor, o Jonas, né? Que a vida é tão passageira para nós estar nos apegando às coisas. E não digo que você não possa ter os teus bens materiais, tua casa, teu carro, teu apartamento, enfim, qualquer sonho que você possa ter. Mas desde que isso não suba no nosso coração. Podemos ter muito dinheiro, isso não é errado. Desde que a gente trabalhe e lute honestamente para que a gente tenha essas coisas, mas que o nosso alvo não seja isso. Seja verdadeiramente conhecer ao Senhor, conhecer a sua majestade, a sua glória, né? E não digo para você também não estudar, não fazer uma faculdade, não se especializar em alguma área. Não estou falando nada disso, não estou aqui como um frustrador de sonhos. Você pode ter o que você quiser, mas que o nosso alvo venha a ser o Verbo de Cristo, o Verbo vivo, né? Que se despiu e abriu mão da sua glória. E eu tenho um conselho para te dar, meu irmão. O dono do ouro e da prata é o nosso Senhor Jesus Cristo, a quem foi confiado todas as coisas. Glória a Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E eu louvo ao Senhor pela tua vida e quero orar com você nesse momento. Em nome de Jesus. Pai Santo, rendemos graças a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã, de poder estar diante de Ti, Pai. E como nós vimos na Tua palavra, toda autoridade lhe foi dada. O Senhor é superior a qualquer coisa. No céu, na terra e debaixo da terra, todo o poder foi lhe confiado, Senhor. E mediante ao Teu Filho, ó Pai, nós queremos render graças ao Senhor, como Jesus Cristo sempre era grato a Ti. E pedimos ao Teu Espírito Santo que intercede
e roga pelas nossas vidas, Pai, pois somos tentados, Senhor, as coisas deste mundo, desta terra, mas que verdadeiramente o Teu Filho seja revelado a nós e nós venhamos a nos entregar, Senhor, verdadeiramente a Ele e sermos conformados à Sua imagem, Senhor. Que possamos ser instruídos, Pai, pela mentalidade de Cristo, que Teu Espírito Santo, como o Senhor falou, Pai, vai nos guiar a toda a verdade. Nós queremos confiar verdadeiramente na Tua obra, Senhor. E vivermos, Pai, esta breve vida, Senhor, aqui nessa terra, glorificando e adorando ao Senhor de todo o nosso coração. Que venhamos a ser verdadeiramente igreja do Senhor e compreender a Tua palavra, Pai, pois realmente o Senhor se fez carne e habitou entre nós. Que no princípio o Senhor criou todas as coisas, Pai, o Senhor estava com Deus, o Senhor é o próprio Deus. Nos ajuda a termos esta mentalidade transformada, Senhor, de entendermos a Tua unidade, Senhor. Espírito Santo, Pai, nos abençoa nesta semana e nos dê iluminação do Teu Espírito, porque foi do Teu agrado, Pai, que habitasse toda a plenitude no Teu Filho. E que nesses últimos dias o Senhor nos falou através do Teu Filho, Pai, a quem o Senhor confiou e criou todas as coisas. Aqui estamos eu e os meus irmãos para juntos Te adorar, Senhor. Nos ajuda, Pai, e nos ensina a sermos gratos por todas as coisas, sejam boas ou ruins, sejam as intempéries dessa semana, as circunstâncias que possam acontecer, nós venhamos a estar alinhados com a Tua vontade. E se for preciso, Senhor, negarmos a nós mesmos, dia após dia, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor, que é um motivo de muita alegria, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que chegou até aqui, que a paz de Cristo reine no teu coração. E se você gosta desse conteúdo da Palavra de Deus, curta esse vídeo, assim, ó, e compartilha com o teu familiar, com os grupos de WhatsApp, enfim, que esse momento eu faça aqui, ó, para glorificar e adorar a Deus verdadeiramente. Em nome de Jesus, não tenho nenhum objetivo de fins lucrativos. E se uma ou duas pessoas assistirem e essa palavra entrar no coração dessa pessoa, eu estou muito feliz. E que o Senhor assim nos ilumine em todas as áreas. Deus abençoe. Em nome de Jesus.